Vamos aqui para a primeira questão do terceiro nível da aba de iniciante, né? Então aqui já vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, né? Eu vamos abrir a questão para a gente ler crescente e decrescente. Leia uma quantidade indeterminada de duplas de valores inteiros x e y e escreva para cada x e y uma mensagem que indique se estes valores foram digitados em ordem crescente ou decrescente. A entrada contém vários casos de teste, cada caso contém dois valores inteiros x e y, e a leitura deve ser encerrada ao ser fornecido valores iguais para x e y. Em cada caso de teste, imprima crescente, caso os valores tenham sido digitados na ordem crescente, caso contrário, imprima a mensagem decrescente. Então, a ideia aqui para a gente entender até que é simples, né? Ele vai dar para a gente dois valores, x e y, a gente vai ler esses dois valores. Se o primeiro valor é maior que o segundo, a gente escreve decrescente. Se o primeiro é menor que o segundo, está em ordem crescente. E se ele mandar dois números iguais, é um sinal para a gente parar o código e a gente não vai escrever nada e vai simplesmente parar de ler, né? E vamos escrever aqui. Bom, de início, essa parte mais central do nosso problema até que é tranquilo, né? A gente pode simplesmente, na hora que a gente lê esses dois valores x e y, a gente verificar se o x é maior que o y, né? Ou seja, a gente está em ordem decrescente. Então, está no maior e depois vai para o menor. Então, a gente vai lá e escreve decrescente. E no caso do x ser menor que o y, a gente escreve crescente. E no caso dos dois serem iguais, a gente só finaliza, né? Só que acho que o maior desafio desse problema, talvez para quem ainda não pegou um problema parecido com esse, é porque a gente tem uma quantidade indeterminada de entradas, né? Geralmente em todas as questões anteriores, a gente estava tendo um número determinado de entradas. Ah, vão ser entregues 10 valores inteiros, 100 valores inteiros, ou N valores inteiros, mas esse N é passado, então a gente sabe, no final das contas, quantas vezes a gente vai ter que ler. Nesse caso, a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter que ler. Como que a gente trata um tipo de questão como essa, né? Nesse caso, eu vou partir já para o código direto, que eu vou mostrar algumas coisas que são, no caso específicas de C++, mas com certeza vai ter algo semelhante em outras linguagens, né? E uma lógica também que eu vou mostrar que é um pouco universal, acho que vai funcionar com qualquer linguagem, né? Bom, vamos lá. Vamos aqui para o código. Eu vou criar uma variável x e y aqui e vou. Agora vai ser aquela parte complicada, né? Eu vou fazer um looping, mas quantas vezes eu vou iterar? Eu não sei quantas vezes eu vou iterar. Então, como que a gente vai fazer isso? Uma forma mais universal que a gente pode fazer é a gente primeiro começar lendo os primeiros valores de x e y. X e y. E aí eu preciso iterar nisso até x e y serem iguais, né? Então eu vou iterar enquanto x for diferente de y. E aí aqui dentro eu vou fazer as minhas operações, o que eu tenho que fazer. E aí no final, beleza, eu li uma vez e verifiquei se eles são diferentes. São diferentes, eu faço o meu código. Depois, quando eu chegar aqui no final, ele vai voltar aqui para cima. Então a gente não vai ler de novo. Ele vai voltar para cá. Então a gente tem que ler de novo. A cada vez que a gente terá, a gente tem que ler novos valores. Então no final eu vou fazer de novo a leitura de x e y. Então eu vou ler x e y e logo em seguida eu vou verificar de novo se eles são diferentes. Aí eu faço o código. Depois leio novos valores, acabou aqui o bloco, volto para cima, verifico de novo. Isso aqui é uma forma simples da gente lidar com problemas em que a entrada é indeterminada, né? Geralmente ele vai
falar até tal caso, né? Até tal valor ser igual a tal valor, ou até ele mandar um valor zero, um valor negativo, aí vai depender, né? Então, beleza, a partir daqui que a gente tem os nossos dois valores, a gente vai fazer aquela lógica que a gente pensou ali no quadro, que é super tranquilo. Se o x for maior do que o y, a gente vai escrever decrescente e dar uma queda de linha. Se não for menor, nesse caso aqui, se não for maior no caso, né, só pode ser menor, porque como aqui a gente já verificou se eles são diferentes, então aqui a gente sabe que eles não são iguais. Aqui, se a gente chegar no else, eles não são maiores, eles só podem ser menores. Então eu não preciso colocar um if aqui. Vou colocar aqui um count crescente e uma quebra de linha. E é isso, né? Eu vejo se ele é maior, decrescente, se for menor, crescente, e leio os novos valores, não faço mais nada aqui embaixo, logo em seguida eu já verifico se eles são diferentes ou não. E a gente pode já testar esse código, né? Que aí no momento onde ele mandar dois valores iguais, por exemplo, esse 2, 2, eu leio aqui 2, 2, aqui vai dar falso, porque eles não são diferentes, são iguais, e eu vou sair do while e a gente acabou o nosso programa. Eu vou testar aqui. Vou colocar todos esses valores aqui que ele colocou aqui. Então, o primeiro ele mandou decrescente, o segundo decrescente e o terceiro crescente. E no último, eu li os dois valores iguais e a gente acabou o nosso programa, né? Decrescente, decrescente, crescente. Eu vou submeter o código para a gente confirmar que está tudo ok. A gente, na real, né, você confirma antes de enviar o código, né? A gente já confirmou nos testes. Vamos só dar um aceite, e aí eu vou dar aqui uma outra possibilidade de fazer isso, que dependendo do caso é até mais útil para você lidar com questões onde a entrada é indeterminada, é que no C++, essa função aqui, esse sim, para a gente fazer a leitura de número, ela tem um retorno, essa função aqui. E essa função ela retorna um tipo um pouquinho mais complexo, que eu não vou explicar agora, mas dentro de uma condição booleana, vamos tratar ela como se fosse true ou false, né? Então, se eu conseguir ler com sucesso o x e o y, ele vai retornar verdadeiro. Se eu não conseguir ler com sucesso x e y, ele vai dar falso. Em algumas outras questões, ele não vai simplesmente te dar um valor igual, por exemplo, que nem ele deu aqui, a gente tem que validar se esses valores são iguais para aí saber que a gente para. Às vezes ele vai falar, olha, eu vou te dar vários valores e você vai saber que você tem que parar quando chegar no final do arquivo. Pô, como assim o final do arquivo? Isso quer dizer basicamente quando chegar no momento onde não tiver mais número para ler. Como que a gente faz um looping para ler até não dar mais? No C++ é assim. Você pode fazer um while e dentro do while você faz a operação de leitura. Porque esse sim vai retornar caso ou dê algum problema na hora de ler esses valores, ou caso não tenha mais nada para ler. Se não tiver mais nada para ler, ele vai dar um falso e ele vai sair do while. No nosso caso, não é exatamente isso que a gente quer. Não quer só verificar quando chegou no final ou quando não tiver mais nada. A gente quer saber, justamente para parar, é quando o x é igual ao y. Então eu posso fazer aqui já junto, nessa mesma condição. Então eu vou ler, confirmo que deu tudo ok na a leitura e coloco uma outra validação, um e aqui, que é se o x é diferente de y. Então eu vou fazer essa leitura enquanto eu conseguir ler com sucesso o x e o y e o x for diferente do y. E aí eu não preciso desse sim aqui de baixo agora, porque toda vez que eu iterar e voltar para o loop e fazer a condição, eu já vou ler os novos valores de x e y. Então essa é uma forma bem mais elegante também e funciona para esses outros casos que eu comentei, onde a nossa condição para parar o looping é simplesmente não ter mais dado para ler.
né, aí eu não iria colocar essa condição e teria só esse sim aqui. Então eu vou deixar isso aqui, a gente pode até testar mais uma vez, para ter certeza que e deu o mesmo, né, decrescente, decrescente, crescente, e na hora de ler o 2 2 ele para. Então é isso, uma outra forma da gente fazer. Então essa é a questão crescente e decrescente, é uma questão bem tranquila. Acho que a única coisa que pode complicar um pouquinho mais é para o pessoal que ainda não teve experiência com esse tipo de problema, onde você tem uma entrada que não é determinada, né? Porque todos os exemplos anteriores eram exemplos desse tipo, onde tinha um final.